Se desprenda de todo o peso que você vem carregando. O Senhor já vem falando contigo há tempo. Talvez você se encontre na mesma situação na qual eu me encontrava. Presa a você do passado. Presa ao seu pecado anterior que você cometeu, que você já pediu perdão, mas que você acaba escondendo em uma caixa. Presa às coisas que o Senhor já pediu para você abandonar. Coisas que o Senhor já pediu para você abrir mão, porque o que Ele tem para você é maior e é melhor. Dita na voz do teu Senhor e renuncia enquanto há tempo. A paz do Senhor, apaixonadas por Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, estamos aqui no nosso compromisso. Quando não estou aqui às sextas, aos sábados, devido a alguns erros técnicos, principalmente memória do celular, eu posto os vídeos aqui no sábado. Então já curte, comenta para os próximos vídeos, se Deus tem ministrado ao seu coração. Hoje eu quero trazer uma meditação para vocês acerca de algo que o Senhor já me falou há algum tempo atrás. Especificamente, eu até escrevi aqui no meu caderninho. Na verdade, não foi nem no meu caderninho, porque eu tenho um caderninho na qual eu anoto minhas coisas com o Senhor. Aqui foi no meu planner mesmo, né? Eu tenho um planner. Anotei nessa data, de 4 de fevereiro. O Senhor me deu um sonho, e nesse sonho, Deus, Ele falou poderosamente ao meu coração. E eu escrevi, estou com umas sacolas cheias de coisas, e não estou sabendo lidar. Preciso deixar algumas coisas para trás. O tempo passou, e por isso eu fiquei para trás. Mas é preciso eu jogar as caixas das coisas velhas no lixo, para viver o que Deus tem para mim. Ele é Deus de provisão. Escrever isso e outras coisas aqui que eu acabei anotando, eu tive um sonho na qual eu sonhei com uma caixa. E eu me via com essa caixa, era uma caixa muito velha, parecia que ela estava enterrada. E nesse mesmo sonho eu me via com muitos pesos. Eu tava de bicicleta e eu me via carregando esse monte de peso. E na verdade, durante o sonho eu via que não tinha necessidade de eu carregar tanto peso. Só que eu continuava carregando. E ali eu acordei muito cansada, mesmo, muito exausta. E foi quando eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração, de quanto eu estava cansada, por estar carregando coisas que ele outrora não havia pedido para eu carregar. Ele me levou no livro de Lucas, eu quero ler aqui com vocês. Lucas capítulo 9, que diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E o enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem túnica extra. Então os discípulos saíram e foram para os povoados, pregando o evangelho por toda a parte. E eu me encontrava como os discípulos. Eu me encontrava carregada de coisas, carregada de malas, carregada de bagagens, carregada do meu passado, carregada das minhas vontades, dos meus sonhos, enquanto Cristo estava me convocando para um novo tempo. Enquanto Jesus estava dizendo para mim, me chamando: entrega o teu fardo pesado para mim, troca de fardo comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava nesse período, vivendo um período de muita aflição, muitas incertezas acerca do meu futuro, acerca da minha profissão. Deus, eu fiz nutrição à toa. Deus, eu fiz nutrição para nada. O que o Senhor quer exatamente para minha vida concernente a isso? E muitas foram as indagações. E nisso, o Senhor havia me convocado para uma missão. E eu sabia qual era a missão que o Senhor estava me chamando, só que eu queria fazer a missão dele carregando os meus pesos, carregando os meus fardos, carregando o meu passado. Foi exatamente nesse período na qual eu tive esse sonho e eu vi aquela caixa velha enterrada. E aquela caixa velha representava o meu passado, né? Aquela caixa velha representava a minha eu, que eu queria deixar guardadinha, que eu queria deixar escondida em um lugar, para que em algum determinado momento eu voltasse e resgatasse aquela velha Alessandra, aquela velha memória. Talvez você se encontre na mesma situação na qual eu me encontrava, presa a você do passado. Presa ao seu pecado anterior que você cometeu, que você já pediu perdão, mas que você acaba escondendo em uma caixa, presa às coisas que o Senhor já pediu para você abandonar, coisas que o Senhor já pediu para você abrir mão, porque o que Ele tem para você é maior e é melhor, e você tá escondendo e você tá querendo resgatar a sua velha eu, mas o Senhor te trouxe até este vídeo para te dizer: esqueça o velho eu, jogue fora tudo aquilo que lhe prende ao teu passado, tudo aquilo que lhe prende à sua dor, tudo aquilo que lhe prende à sua velha natureza. O Senhor tá te chamando para você deixar as bagagens que são desnecessárias para o destino que Ele tem para sua vida. Para aqueles discípulos era necessário eles não levarem nada. O Senhor estava querendo trazer a eles e estava querendo ensinar a eles a dependência de Deus. Perceba, Jesus ele vai dizer: não leve bordão. Bordão ele era importante porque o bordão ele era como se fosse o bastão do pastor.
O bordão, ele servia para se apoiar. Ele servia para disciplinar a ovelha, tanto que ele tem aquela ondinha assim, que é para puxar a ovelha, que é para trazer a ovelha para perto, que é para se proteger quando algum animal selvagem viesse atacar. E além disso, servia de orientação. Se tinha um buraco ali, aquele dali de certa forma lhe guiava. Jesus disse: vocês não vão precisar de bordão. Vocês não vão precisar de apoio. Vocês não vão precisar de um guia extra. Vocês não vão precisar de uma proteção extra. Jesus também estava dizendo: não leve o saco de viagem. O saco de viagem representava justamente a bolsinha do depósito que eles tinham para colocar o dinheiro. Como se fosse uma conta bancária que eles colocavam ali as reservas. E o Senhor estava dizendo: não leve saco de viagem, nem dinheiro, nem pão e nenhuma túnica extra. Porque a túnica extra representava uma nova roupagem. Caso aquela primeira veste não funcionasse ou se sujasse, eu tinha um plano B. Eu tinha uma nova túnica para vestir. E o Senhor estava ensinando e instruindo aos discípulos: vocês não precisam levar nada na bagagem de vocês. Vocês não precisam do pão, vocês não precisam do dinheiro, nem do bordão, nem do saco, nem da túnica. Vocês só precisam de mim. Você não precisa da sua dor do passado. Você não precisa da sua velha eu. Você não precisa daquele dinheiro que você acha e confia que vai ser o teu futuro, que vai ser importante para as tuas tomadas de decisões. E aqui eu não tô falando para você agir loucamente e você gastar tudo que tem, você não planejar a tua vida financeira ou planejar a tua vida profissional. Não é sobre isso. E você sabe muito bem que não é sobre isso. O Senhor tem um plano para a tua vida. E o plano dele sempre foi o plano A. Eu e você que queremos introduzir um novo plano, uma nova rota, um novo caminho, na qual a gente diz: Deus, eu quero por aqui, Senhor. Por aqui é mais fácil, por aqui eu consigo vislumbrar como Ló. Quando Ló se desligou de Abraão, a Bíblia vai dizer que Ló viu aquelas pastagens verdes. E ele diz: esse caminho me parece bom, me parece proveitoso, me parece próspero, eu vou seguir por aqui. Só que o que Deus estava vendo era um caminho de destruição para a vida de Ló. Era uma Sodoma, era uma Gomorra. Só iria trazer destruição e desgraça para a vida de Ló. Esse é o nosso plano. O nosso plano B é um plano de queda, é um plano de frustração. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Se desprenda. Se desprenda de todo o peso que você vem carregando. O Senhor já vem falando contigo há tempo, dizendo: me dá, me entrega. Porque o Senhor quer exclusividade sua e minha. Foi por isso que Deus encontrou com Abraão e disse: Abraão, me dá tudo que tens. Me dá o teu filho, teu único filho. Foi porque Abraão não ofereceu Isaque ao Senhor. Mesmo sabendo que ele era uma promessa do Senhor. No nascimento do Isaque, Abraão fez uma festa, quando na verdade Abraão deveria ter feito um sacrifício, um holocausto, uma entrega. E é por isso que o Senhor vem te pedindo há tempos: renuncia àquela amizade, renuncia àquele ambiente, renuncia àquela porta aberta, renuncia àquela posição, renuncia àquelas roupas, renuncia àqueles jogos, renuncia àquelas distrações. Renuncia ao Instagram, porque o que ele tem pra você é melhor. Porque o que ele tem pra você é maior. E por isso que você, ao longo do caminho, parece que você não vê nada fluir, você não vê as promessas se concretizarem em sua vida. É porque você está carregando um peso, um fardo que Deus não mandou você carregar. E Ele está dizendo: nessa jornada não leva esse peso. Deixa essa mala e coloca na tua bagagem aquilo que é o essencial e o que é necessário. É a fé. A tua fé é necessária. A tua fé é a única arma que é infalível e poderosa e que vai fazer você conseguir chegar na terra prometida que Ele tem prometido para a tua vida. Você não precisa de barganhas humanas. Você já tem o que é necessário. Você já tem a fé, você tem a palavra de ordem. Vá e pregue. E você já tem a habilidade que Ele lhe deu. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse: eu vos dou poder, vos dou autoridade. Poder e autoridade já foi te concedido. Você já tem tudo o que é necessário para você seguir a viagem que Ele ordenou que você siga. Vá confiando. Existe um ditado que diz: vai, vá com medo. Não, não vá com medo. Vá confiando em quem te direcionou a palavra. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos foram sem nada, literalmente vivendo da dependência e carregando uma fé, e a Bíblia vai dizer que por causa disso, muitos milagres foram operados em vários lugares daquelas cidades.
A Bíblia vai dizer que pessoas foram curadas, demônios foram expulsos da vida de pessoas, porque eles carregaram somente o essencial. A Bíblia vai dizer que quando eles retornaram, eles contaram todos aqueles feitos para Jesus. E era como se Jesus estivesse dizendo: eu não falei para vocês que a fé era o importante, que a fé era o essencial e o suficiente. Dita na voz do teu Senhor e renuncia enquanto há tempo, porque Ele tem um caminho para você trilhar, mas você só vai conseguir trilhar se você renunciar todas as coisas que prendem você no teu passado, que prendem você nesse presente, que te impede de enxergar com a ótica do Senhor. Joga fora as sacolas que te impedem de você correr para os meus braços, de você correr para os meus propósitos, de você correr para a minha direção. Pode ter certeza, você vai voltar como o povo de Sião, em Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você foi chorando, você foi às vezes pensando: Senhor, eu deixei tudo, eu larguei tudo por um propósito, por uma ordem, por um comando da tua voz, e o Senhor te diz: você foi chorando, mas você vai voltar com alegria, você vai voltar com o seu fruto na mão, e mostrando para o Senhor: foi por causa da tua palavra. Foi por causa que eu acreditei naquilo que o Senhor mandou eu te entregar, que hoje eu volto com os meus frutos. Compreenda que o necessário você já tem. Você já tem Jesus e você tem uma palavra de ordem. Vá e faça aquilo que eu te mandei. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo.